2, 3%, só para aquele dinheirinho ali que vai usar. Né? E por que é construído assim o portfólio no mundo? Né? Porque tem uma questão muito importante que até no Brasil, mesmo com as besteiras que a gente fez nos últimos anos, funcionou muito bem. Não funcionou muito bem nos 2 últimos anos, mas nos 10 anteriores, entre trancos e barrancos, funcionou muito bem. A questão parece meio esotérica, mas ela é muito real, vocês vão entender o porquê, que é a questão da correlação negativa, né? Que é o seguinte: por que dá para um americano ter um monte de bonds, um monte de ações, que quem olha de fora fala, esse cara é louco, esse cara tem um monte de título prefixado longo, um monte de ações, como é que ele dorme à noite? Dorme, sabe por quê? Primeiro, porque se ele deixar tudo em cash, vai render 0,2% ao ano. Você não paga a conta de ninguém. O segundo é que geralmente, não funciona sempre, mas 90 e tantos % das vezes, uma regrinha acontece, né? Que é o seguinte: geralmente quando ações vão muito bem, a renda fixa vai meio mal, mas no ano que a bolsa vai mal, a renda fixa vai muito bem. Então, um ajuda meio a escorar o outro, né? Por que isso acontece? Porque quando um país está indo muito bem, crescendo muito, as empresas tendo muito lucro, geralmente começa a aparecer um pouco de inflação. E aí vai lá o Banco Central e tem que puxar os juros para conter a demanda, para a inflação baixar um pouco e as empresas não vão tão bem. Então, no ano que está indo tudo bem, a bolsa está subindo, geralmente o Banco Central puxa os juros e a renda fixa vai meio mal. Mas aí no ano que começa a inflação cair, a renda fixa vai muito bem, né? E as empresas vão meio mal no começo e depois elas começam a ir bem. Então você tem esse jogo assim. No Brasil, por incrível que pareça, né, apesar das nossas bobagens todas, por 10 anos isso funcionou muito bem. No ano que a renda fixa foi bem, a renda variável não foi muito bem e tal, mas a hora que você soma as duas, elas foram relativamente bem. O Edgar mostrou aqui, acho que o Francisco mostrou também, que ao longo de 12 anos, né, a soma de ações de renda fixa mais longa, pré-fixada, foi muito bem, ganhou do CDI de lavada. Né? Nos 2 últimos anos não ganhou. Por quê? Para esta correlação negativa funcionar, você precisa de 2 coisas muito importantes, e acho que aí eu posso jogar a bola de volta aqui para o Lacerda, e depois para o Felim. Uma coisa muito desafiadora aconteceu. Para esta correlação negativa funcionar e os portfólios conseguirem aliar boa rentabilidade com um pouquinho de proteção, sem ter que, né, depender ali do CDI, que não tem quase lugar nenhum no mundo, né? O país precisa ter credibilidade de que esse país é solvente, né? Ou seja, aqueles 1000 do exemplo do Edgar, se você começar a falar, eu sei que no contrato está escrito que aconteça o que acontecer, ele tem que me dar 1000. Mas se o governo falir, ele não consegue me dar 1000, vai me dar 800. Aí o negócio todo começa a... Então você tem que ter solvência, todo mundo precisa acreditar que estas obrigações serão pagas, e você tem que ter inflação baixa. E com inflação alta, aí aquela história do Banco Central só precisar subir juros um pouquinho para controlar um pouquinho a inflação, não funciona. Né? A inflação faz com que ao mesmo tempo a empresa vá muito mal, porque a margem de lucro dela é corroída pela inflação, ao mesmo tempo que o Banco Central tem que subir juros e a renda fixa vai mal. Aí tudo vai mal ao mesmo tempo, acabou a correlação negativa. Né? Então o nosso desafio hoje é que a gente sabe o que é o certo. O certo é o seguinte, é ter perfis diferentes, para que ninguém seja refém de ninguém, né? E que mesmo dentro desses perfis diferentes, sejam combinações diferentes de títulos pré-fixados longos com bolsa, né? E essa coisa mais ou menos funciona. Só que a gente sabe o que é o certo, mas no meio do caminho, nos últimos 2 anos aconteceu uma coisa muito triste, que é, com as pessoas desconfiando da solvência e com a inflação subindo, este mecanismo que dá certo em qualquer lugar do mundo, e ele é, de certa forma, uma equação comprovada, e gera bem-estar, e gera essa renda necessária para uma vida digna na aposentadoria, esse mecanismo não está mais funcionando muito bem. Quer pegar daí, Lacerda? Eu me lembro que quando o Brasil lançou as debêntures de infraestrutura, isso foi lá por 2007, eu lembro que na BDIB, né, a BDIB até colaborou na regulamentação da criação desse instrumento. A ideia é aproveitar experiências internacionais, não é reinventar a roda, criar um papel que possa servir de uma alternativa
de aplicação para os fundos e que estejam vinculados a projetos de infraestrutura. O modelo está na prática, ele se viabilizou, mas conseguiu até agora arregimentar alguma coisa como 15 bilhões de reais. Né? 15 bilhões de reais no mercado de 2,5 trilhões é uma parcela muito pequena. E por que isso não decola? Não decola porque você tem uma concorrência desleal, vamos chamar aqui entre aspas, do título público, que, como já destacamos aqui, oferece rentabilidade, liquidez, segurança. Então, por que alguém investiria num título ligado à infraestrutura, que são projetos de longo prazo? Você tem o risco do projeto, você tem o risco regulatório, você tem o risco ambiental, né, o risco da própria atividade, né, em prol de um papel que lhe garante tanta tranquilidade, né, como é o título público. Então, mesmo dentro desse mercado, que a gente chama aqui de renda fixa, ele tem um espaço enorme para uma maior parcela de participação do setor privado. No entanto, o setor privado, ou os papéis privados, dependem de uma menor rentabilidade no setor público, onde passa pela questão da percepção, né, que era isso que o Abud lembrava, da sustentabilidade, né, da percepção que eu tenho. Nós temos um tema mais de curto prazo, a meu ver, que é a questão da inflação. Por que a inflação saiu da curva em 2015? Né? Vamos lembrar aqui, quer dizer, na verdade, o Brasil, tirando 2015, ao contrário do que se vê no senso comum, né, porque hoje a gente recebe muita informação, mas a qualidade da informação não é tão boa. Né? Não é que ela não é boa, ela é muito poluída, né, porque é um excesso de informação. Mas, na verdade, se a gente pegar a média da inflação no Brasil, eu fiz esse levantamento, dos últimos 10 anos anteriores a 2015, ela está muito próxima da média. Mas que média é essa? Quer dizer, não dá para comparar com o Chile, que é um excelente país, viu, Arthur? O Chile é muito bom, mas é um país pequeno, que vale ao PIB aqui de Campinas, como você sabe. Seria também, Campinas é muito. Foi, rapaz. Aí ia bater. Bateu fora. Fora do Rio. Campinas me ajude aí, pronto. É um país de 15 milhões de habitantes, não tem as disparidades regionais de renda que tem o Brasil, não tem indexação do Brasil, então, claro, tem uma inflação muito baixa. Mas se eu pegar países de estrutura econômica minimamente comparável com o Brasil, vamos pegar os BRICS, né? E excluir a China, porque a China tem uma inflação muito baixa, que teve a deflação de commodities, eles também reduziram. O fato é o seguinte, a inflação média desses países é da ordem de 6%. A inflação média brasileira anterior a 2015, 6%. Ou seja, o Brasil, tirando 2015, ele estava na média lá. Então, esperar uma inflação, a meta é 4,5%, mas alguém definiu essa meta lá atrás, talvez tenha que repensar a métrica, ou repensar o horizonte, né, de obtenção dessa meta, até porque nós temos uma outra anomalia, que alguém aqui já lembrou, que no Brasil, qualquer tipo de inflação, independente da origem, se combate, se criou esse senso comum com elevação de juros. Né? Então isso é bom para quem é rentista, mas é péssimo para o desenvolvimento. Né? E o desenvolvimento só se sustenta se for bom para todos. Né? No jogo atual, só tem uma atividade ilícita que vai muito bem. Né? Nós temos algumas ilícitas que vão muito bem, e tem uma atividade ilícita que vai muito bem, que pensando em atividade ilícita, que são os bancos. Né? 47 bilhões, saiu hoje, né, lá, de lucros em 2015. É saudável, né, que o setor financeiro tenha lucros, mas não é saudável que o restante da economia tenha prejuízo. Né? Então, do que vive basicamente o sistema financeiro, estou simplificando agora, mas vive de juros e de tarifas. Né? Então, quer dizer, na prática, isso inibe o mercado de crédito ao consumidor, crédito às empresas, pelo mesmo motivo que a gente estava falando. Né? Ou seja, nós vamos ter que compatibilizar a melhora da percepção com relação ao setor público, porque isso está travando tudo o resto. Né? E com isso, chegar a uma normalidade para padrão de juros, para padrão de atividade. Então, essa inflação, voltando ao tema que eu me referia, né, de 2015 é atípica. Né? Então, a minha percepção pessoal é que a inflação vai desabar em 2016, e nos próximos anos. Ou seja, não repete, com uma única ressalva que eu conversava há pouco com o Paulo, tá? Que é
a indexação formal e informal que há no Brasil. Né? Aliás, lembrando aqui que a indexação é tão maluca no Brasil que até o que não precisa ser indexado, que é em porcentagem, que é a tarifa de serviços dos restaurantes, está tentando ser remanejada, de 10% para 13%. Com o detalhe que a inflação da alimentação fora de casa é cerca do dobro da inflação média, ou seja, já deu um salto. Não satisfeito, querem agora mudar a porcentagem. Quer dizer, é uma maluquice no mercado que a gente está vivendo. Mas, por outro lado, nós temos outras características que, de certa forma, respaldam isso da estrutura de renda brasileira. Né? Mas, de qualquer forma, a despeito da indexação, da concentração de renda, não há dúvida que você precisa trazer um ambiente mais favorável do ponto de vista da expectativa, da comunicação, né? Porque, como já foi bem lembrado aqui também, além dos erros de gestão, erros de estratégia, há uma comunicação muito falha do ponto de vista do executivo, né? do governo brasileiro, que não consegue passar confiança. Isso afeta muito e cria um espaço enorme para a especulação. Né? O que acaba sendo uma cortina de fumaça para que muitos se aproveitem do momento e especulem, né? Puxando para cima vários fatores que seriam contrários. Portanto, olhando o futuro, quer dizer, inflação, do meu ponto de vista, não é problema, ou não é problema para o que se pode esperar. Porque nas condições atuais, é uma inflação de 6, olhando os próximos anos. Né? Porque essa é a média histórica e é o padrão para país como o Brasil. Tem espaço para melhorar? Tem. Desindexação, mudança no setor tributário e fiscal, mudança na estrutura da dívida pública, né? Mas isso a gente sabe também que não é um curto prazo. Né? Então, acho que a gente vai ter que conviver com um ambiente ainda de inflação resistente, porém mais baixa, porque 2015 é atípico, e, por outro lado, uma tendência que a gente já citou aqui, que é de taxa de juros real, que é a que importa, né? Desequilibrante. Eu acho que o debate nesse tipo de oportunidade é o maior ganho dessa discussão aqui. Né? Acho que vamos abrir para as questões das pessoas, é importante. Só queria compartilhar antes uma questão com vocês, eu não sei se é do conhecimento de todos. Há coisa de uns 8 ou 10 anos foi montado um grupo de trabalho de várias entidades do setor financeiro, a CVM participou, liderada pelo governo. A BRAP participou e tudo mais. E fui convidado para fazer parte desse grupo para tentar olhar o futuro. Como é que a gente trataria a nova geração de pessoas que estão entrando para efeito da educação das pessoas. E esse projeto chegou no estágio agora, e recentemente tomei conhecimento dele, que já começa a fazer parte de muitas escolas públicas no Brasil, a cadeira, a matéria, o programa, né, de educação financeira. Isso é um avanço sem precedentes para nós. Né? Quantas entidades de previdência complementar hoje já não tentaram fazer e já estão implementando o tal da educação previdenciária? A educação previdenciária é a parte 2 desse processo. A gente tem que começar pela educação financeira. Quem tentou começar pela educação previdenciária percebeu, no meio do caminho, que tinha que voltar para dar elementos básicos de educação financeira para que as pessoas tivessem minimamente condições de se preparar para a tomada de decisão no seu dia a dia, quiçá em pensar em longo prazo em previdência privada. Mas eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu acho que há sim, na minha opinião, uma luzinha lá no fim do túnel, em algumas gerações a gente chegar com pessoas que já chegam no mercado de trabalho com uma consciência melhor preparada, melhor conscientizada do que a nossa geração chegou, por mais educado que a gente tenha sido nas escolas. Eu vi que o senhor gostaria de colocar. Posso já abrir então essa questão do debate? Acho que é importante esse processo. Por favor. Para quem não me conhece, meu nome é Álvaro. Eu estou no elo final do resultado do trabalho de vocês, isto é, eu sou aposentado da Pré-Piscinas, graças a Deus. Eu queria fazer duas observações, não sou especialista em aplicações, mas queria fazer duas observações em função de estar no elo final e ser beneficiado ou não do resultado. Primeiro, nós temos outras previdências que têm perfis muito semelhantes a nossas, mesmos objetivos, trabalham com o pensamento voltado para a rentabilidade também, que
que estão bem mais bem-sucedidas do que nós. Existe uma lista que circulou de outras prévias, onde há resultados em 2015 40% superiores aos resultados que nós conseguimos. Então, a minha primeira pergunta é como isso se justifica. O segundo item que eu queria chamar a atenção, que me chamou a atenção, é que o número de empresas aqui representadas que cuidam do assunto. E elas ainda fazem benchmarking, tem outros consultores. O processo decisório, a meu ver, é extremamente difícil para vocês, porque tem tantas empresas envolvidas que também custam, né? E eu queria ouvir um comentário em relação a isso, porque isso me chamou muito a atenção, dessa profusão de pessoas que estão envolvidas no processo decisório de nossas aplicações. Muito bom, senhor. A palavra está franqueada, por favor, não necessariamente para nós aqui. Vamos começar pela... Por favor, usa aqui o microfone. Francisco, Marcelo. Bom dia a todos. Bom, falando um pouco sobre a rentabilidade que foi passada sobre outras entidades. Eu não tenho aqui comigo agora, vou pedir para o Francisco depois fazer um comentário com mais detalhe. Com relação à quantidade de empresas e prestadores de serviços envolvidos. Aqui nós estamos apenas com o HSBC, que nos está nos apoiando nesse evento, com a Taurus, que no nosso caso especificamente a Francisca, é a consultora de investimento, além dos gestores, enfim, além do corpo de diretores, do Conselho Fiscal aqui representado pela Ivone, do Conselho Deliberativo aqui pelo Paulo Stark, que é o presidente também do Conselho Deliberativo. Então, é um processo de governança complexo e que todas as variáveis eles são analisadas. Né? Eu vou pegar aqui o exemplo do Heitor. O Heitor também é conselheiro da entidade. Eu tenho convidado o Heitor a participar trimestralmente numa reunião que nós fazemos com todos os gestores e com a participação da Francisca. Né? Talvez o Heitor depois possa dar uma palavra, mas essa é uma reunião que ela começa normalmente às 8h30, 9h da manhã, e muitas vezes eu abuso da paciência do Heitor, vamos até 7, 7h30 da noite. Né? Não, ainda tem meia hora para o almoço, né? A meia horinha para o almoço ainda. Então, um dia inteiro de discussão. E esse foi o ponto que você colocou, foi muito bom que o senhor nos trouxe, porque dá para nós percebermos o nível de complexidade que é e da responsabilidade que a diretoria da Previsimes tem na tomada de decisão. O Augusto colocou muito bem que, com todas essas análises, né, o papel do economista, o papel do gestor, o papel do consultor de investimento, o nosso papel na diretoria, o meu papel como a ETQ, que além de todo o diretor de investimento, o papel do custodiante, todas essas variáveis, você implica, todo mundo faz para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Né? Não quer dizer que a gente consiga acertar sempre. Né? Existe uma tendência, e dependendo da alocação que se faça em cada ativo, nós vamos estar melhor ou pior, dependendo do universo a ser pesquisado. Tá? Eu vou citar a pesquisa da Taurus Watson. Eu estou sem o número de cabeça do quarto trimestre, porque eu não perdão de 18, né? Mas do terceiro trimestre do ano passado, no universo de 72 planos analisados, a Previsimes estava no segundo quartil, correto? Acima da mediana. Acima da mediana. Então, dependendo do universo que você vai buscar para poder identificar em que ponto você está, se está melhor ou pior, depende. Se eu pegar pela média da Abrap, nós fizemos esse estudo recentemente, nós estávamos até melhor do que a pesquisa média dos planos CDs. A média dos planos CDs. Exatamente, a média dos planos CDs. Tá? Eu vou passar para a Francisca para ela comentar um pouco mais sobre a parte de rentabilidade, qual foi o resultado, e se quiser fazer algum comentário sobre as reuniões dos gestores também, por gentileza. Já fizemos um levantamento sobre a rentabilidade das prévias de outras firmas.
Odebrecht, GE, empresas similares a nossas e que têm um universo de atuação e funcionários até similares a nós. Inclusive com empresas estatais. Nós, infelizmente, fuimos a que tivemos o pior resultado. Inclusive, teve uma da Odebrecht ultra agressivo, que teve um resultado similar ao nosso. Então, eu não sei quais são os critérios que foram utilizados, mas, pelo menos, o que não conseguimos levantar, a rentabilidade de todas essas empresas, das prévias, tinha quatro tipos de planos. Levantamos de diversas. Infelizmente, nós fomos a que tivemos o pior rendimento. Só como complemento. Não, por favor. Eu vou pedir desculpa porque eu acho que essa é uma parte técnica, né? Mas eu acho que é importante a gente falar. Então, primeiro assim, quando a gente faz qualquer análise, a amostra ela sempre influencia. Então, acho que o primeiro ponto, assim, o resultado estatístico da ABRAP é a mediana de todas as entidades do segmento, praticamente, ou 95%. Vocês estão acima da média. Então, acho que na amostra levantada, certamente tiveram casos bem-sucedidos, mas não é a realidade do mercado. Segundo, só 2 investimentos, como eu falei, foram bem-sucedidos esse ano. O primeiro é o investimento no exterior. Foi, sem dúvida nenhuma, o melhor investimento. Mas por que a gente não tinha? E aí é a característica da Prévio Siemens que eu acompanho desde 2011. Vocês são das entidades que eu acompanho, inclusive dessas que você citou, vocês são mais conservadores. O que isso quer dizer? O investimento no exterior começou em 2014 nos fundos de pensão. Quando a gente discutiu a política de investimento de 2014 para 2015, a gente avaliou que ainda era muito recente esse tipo de investimento. O risco cambial é maior do que o da Bolsa. Nada mais difícil para prever que o do dólar. E não foi uma decisão de, vai dar certo ou vai dar errado. Foi uma decisão de, vamos aguardar, ver para onde isso vai evoluir e fazer esse investimento com calma. Então, foi uma decisão pensada, sim, no final de 2014, que ainda era muito